Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos o quarto domingo da Quaresma. Ele é também conhecido como Domingo da Alegria. A alegria de estarmos fazendo esta caminhada quaresmal para o Cristo. Semana passada a igreja nos apresentou os 3 exercícios quaresmais. O exercício do jejum, aquele exercício que quebra o nosso orgulho e nos liberta do pecado de permitir que os excessos da vida nos conduzam, que os excessos da vida nos dominem. Então nós fazemos o jejum para quebrar esse orgulho. A serpente lá no paraíso fez a gente acreditar que através do vício e das coisas erradas a gente poderia preencher o vazio da nossa vida. Mas a gente sabe que não é essa a verdade. Então o jejum é para quebrar este veneno plantado em nós pela serpente. A oração é para nos reaproximarmos de Deus. É o remédio que aproxima a humanidade de Deus. A serpente colocou medo de Deus. Adão se escondeu de Deus, Eva se escondeu de Deus, Caim se escondeu de Deus. E assim a humanidade vive se escondendo de Deus. Então a oração é esse chamado a reconstruir esse caminho de volta para Deus, parar de fugir para Deus, mas correr na direção de Deus. E, por fim, a caridade. Lá no paraíso, a serpente plantou em nós o medo do outro. O outro que foi criado para ser companheiro, o outro que foi criado para tirar a solidão, se tornou o meu rival, o meu inimigo, se tornou uma ameaça. Então, Papa Francisco tem nos orientado a passar esta quaresma respondendo às perguntas que ele fez para Caim, quando ele matou seu irmão. Onde estás, Caim? Seu campo está abandonado, eu te coloquei no seu campo, você não está nele. E onde está o teu irmão? Então, é as mesmas perguntas que nós precisamos responder nessa quaresma. E nesse domingo da alegria, a igreja nos traz as leituras que colocam a cruz no centro da nossa vida. O Evangelho traz de modo contundente a cruz de Cristo como sinal de conversão. No início do texto é resgatada a similaridade da cruz com aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto, a fim de curar os que eram picados pelas serpentes. Temos aqui o antídoto contra a morte, extraído do próprio instrumento de morte. Vale lembrar que o soro que combate a picada da serpente, ele é extraído de onde? Ele é extraído do próprio veneno. É um exemplo significativo quando comparado à cruz. A cruz era um abominável instrumento de morte. Deus fez com que esse instrumento de morte se transformasse em instrumento de vida, mas para isso foi preciso que nosso Senhor Jesus Cristo passasse por essa cruz. Assim, a cruz de Cristo significa o fim de todas as outras cruzes. Quem tem a cruz do Cristo como adorno e continua a crucificar os outros, tornando a vida das pessoas difíceis, não entendeu nada do verdadeiro significado da cruz. Quem acreditar na cruz redentora será salvo por ela, que nos ensina São João no Evangelho deste quarto domingo. Acreditar na cruz do Cristo é desacreditar todas as outras formas de cruzes. A cruz do Cristo, nos ensina São Paulo da Cruz, é a obra mais estupenda do amor de Deus. A serpente nos deixou também desconfiados com Deus, achando que Deus não gosta de nós, e o João traz de forma bonita, dizendo que é a maior prova de amor que Deus tem para nos dar, Ele nos dando seu Filho. Deus, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer caminhar conosco. Por isso essa citação de São Paulo da Cruz: a cruz de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Este Evangelho de hoje confirma isso ao dizer que Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. A cruz do Cristo deve ser o sinal supremo da nossa conversão. Quem não consegue se converter tendo diante de si a cruz corre sério risco de se tornar vítima das cruzes que ainda significam escravidão, violência e morte. O alerta foi dado na primeira leitura de hoje que nós ouvimos. Aquele povo teve tudo de
Deus, eles receberam todo o cuidado de Deus, todo o carinho, mesmo assim não acreditou em Deus. Por isso acabaram se tornando cativos, né, escravos lá na Babilônia, né? Mas mesmo assim Deus não desistiu daquele povo, né? Depois ele toca lá o coração do rei da Pérsia, né, do Ciro, e o povo é novamente libertado. Então esse alerta nos foi dado lá nessa primeira leitura, confirmando na segunda leitura, e é ratificado no Evangelho, pois estamos livres das cruzes, sinais de morte. Precisamos assumir a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sinal de vida. A cruz do Cristo é o remédio, o antídoto contra o veneno das outras formas de cruzes. Cristo em sua cruz é a luz que veio ao mundo. Se continuarmos a preferir as trevas das outras formas de cruzes, sofreremos as consequências disso. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o grande apelo desse quarto domingo da Quaresma é para a gente aprender a escolher a luz de Cristo e não as trevas que o mundo oferece. O sinal que nos identifica são as opções ou escolhas que fazemos na vida. Quem optar pela luz terá luz, quem optar pelas trevas vai ter trevas em sua vida. As obras de quem optou pela luz são obras boas. A dos que optaram pelas trevas são obras más. Esses são os sinais que identificam quem é neste mundo marcado por tantas injustiças, né? Então vamos pedir a Nosso Senhor que nos cuide de nós nessa Quaresma, para que nós façamos a opção da cruz e nos lancemos totalmente no amor do Pai que tanto bem nos quer. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?